assistindo. Muito bom. Isso aí. Já tem gente assistindo. A Marinalva. Oi, tia Nalva. Vamos chegando, que já a gente começa. Boa noite, tia Nalva. Boa noite, Letícia. Vivi, minha irmã, Viviane, querida, abraço. Carlinhos, Carlinhos e Davi. Eita, família querida. Então, faltam 4 minutos pra gente começar. Deixa eu dar uma olhada lá no teu perfil, pra ver se tá tudo certinho. Oi, Vi. Boa noite. Opa. Isso aí, pessoal. Vamos chegando. 3 minutos pra gente começar. Compartilhar também. Isso. Olha aí. Viviane, Carlinhos e Davi estão assistindo. A Rosânia. Cunhado César. Abraço, cunhado. Legal, gente. 2 minutinhos pra gente começar. Marilza, boa noite, Marilza. Tá aparecendo aí, meu amor? Sim, sim. A Fátima Ortiz. Fátima Ortiz, a prima da Lila também. Prima da Lila. Boa noite. É o nosso grupo. Que legal. A Dalila sempre comenta, né? Boa noite, primo. Oi, Érica. Ai, boa noite, Dalila. A Jana Nunes. Jana. Aqui. Abraço, Jana. Legal. E é isso aí, pessoal. Comecinho sempre fazendo aquele processo, né? Marcar os amigos, copiar o link da live lá no perfil para chamar a turma para assistir também, né? Isso é importante. Perfeito. Silvana, boa noite, Silvana. Ó, o José Uana já tá por aqui também. Craque Uana, a fera. Jogava muita bola. Deve jogar muito ainda, né, Uana? Ainda deve estar em forma. Tô vendo a Patrícia Santos. Ô, Patrícia, querida, abraço. A minha mãe. Patrícia. Oi, dona Dica, boa noite. Legal, gente. Mais 1 minutinho e a gente começa. E aí, Patrícia? Legal, gente, legal. Hoje o tema vai ser interessante para as pessoas entenderem o tabagismo, para as pessoas saberem como parar de fumar. Ó, a Catarina, abraço, Catarina. Catarina, o Adão, né? É, o Fer e a Mila. Fer e a Mila. Também Casal 20. Casal fantástico. Legal. Mais alguns segundinhos. Hoje bebendo na minha canequinha do São Paulo, campeão. E eu sou aquele torcedor bom, assim. Quando perde, eu falo que não assisti o jogo. Nem assisti, nem ligo. Quando ganha, eu pelo menos tiro sarro de meia dúzia, assim. Ó, a Sheila Balbo tá por aqui. Oi, Sheila, legal, abraço. Ó, a Jana marcando as pessoas. É isso aí, pessoal. Legal, legal. Eu acho que a gente já pode começar, né? Bem acho. Pessoal, minha voz tá meio estranha porque eu tô com uma laringite alérgica, então eu tô espirrando um pouquinho, tossindo um pouquinho. Mas eu vou falar um pouco mais baixo e eu consigo falar o tempo todo. Helena. O José Uana tá perguntando se tem vinho na caneca. Não, é água, Ana. Hoje não é dia, Hoje é segunda-feira. Ó, meu amigo Valdeci, meu artilheiro, querido, foi um grande jogador também. A Marilza tá dizendo, meu Palmeiras lascou-se. Marilza. A Rosane tá dizendo que o som tá um pouco baixo. Tá um pouco baixo.
Eu acho que eu tô falando um pouco baixo, né? Melhorou aí? A Masumi tá por Oi, aqui. Masumi, boa noite. Bom, eu vou me aproximar um pouquinho aqui, ó, porque eu vou ter que falar um pouco baixo, tá? Bom, eu acho que já podemos começar, né? Já tem 26, 27 pessoas assistindo. Ô, Wesley, boa noite, Wesley, legal. Professor de matemática lá do Olha, Regina que Séria. legal, que legal, que honra. Legal, a Branca A Martins acabou de entrar, a Branca, Ione Guidini. ô, Ione, Branca e Ione não pode faltar, né? Aí A Cleo, e o Wesley tá dizendo que o o som som tá tá ótimo. bom, né? A Rosângela, querida. Daniele, nossa sócia. Isso. Legal. Muito bom, gente. Então vamos dar início aqui. Hoje a gente vai falar então sobre o cigarro. Né? O tema é cigarro, o destruidor do cérebro. Mas, na verdade, poderia ser cigarro, o destruidor do organismo como um todo. Né? O cigarro ele faz mal para o organismo inteirinho e a gente vai ver os mecanismos. O cigarro ele já fez um estrago muito maior no passado por causa da parte do poder da indústria do tabaco, com aquelas propagandas, né? Quem é da minha idade viu ali na década de 70 até a década de 80, né? Década de 60 que eu não vi, mas a gente historicamente sabe que as propagandas eram realmente pesadas e o convencimento para se começasse a fumar era um convencimento muito enfático e muito efetivo. É claro que isso, felizmente, mudou bastante, né? E hoje a prevalência de fumantes é menor do que era no passado. É claro que ainda tem muita gente fumando e o início geralmente acontece ali na adolescência, que é aquele período em que as pessoas são mais compulsivas. E só um segundinho, meu amor, fecha essa porta aqui, porque senão tem muito barulho ali. Então, os jovenzinhos, os adolescentes, eles são mais compulsivos, eles são mais impulsionados com facilidade para aquelas coisas que são perigosas e que viciam. Hoje, os jovens continuam impulsivos, continuam voltados para as coisas que viciam e talvez coisas muito piores que o cigarro. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre o cigarro especificamente. Mas o fato é que uma vez que o indivíduo começa e adquire o hábito de fumar, ele vai fazendo um estrago crônico no organismo. Ele vai fazendo um estrago de maneira que não consegue mais reverter depois de um certo tempo. Só um segundinho, gente. Betinho, fecha a porta, senão eu não consigo me concentrar. Vamos lá. Isso, agora senta aí, porque senão não dá, né? Andando para lá e para cá eu não consigo. Então, ele tá com rinite alérgica. Então, enfim, é um problema realmente bastante sério, né? E hoje, na minha área, na neurologia, a gente vê uma quantidade muito grande de pessoas com consequências catastróficas em decorrência do uso do cigarro. Eu já tive muitos pacientes tabagistas, hoje são poucos os que eu não consegui ajudar. Tem alguns exemplos assim fantásticos de pessoas que pararam abruptamente assim que descobriram o mal que o cigarro estava fazendo para o seu organismo. E tem alguns poucos que realmente não conseguem parar, tem uma dificuldade muito grande. E os estragos vão sendo aumentados com o passar do tempo. Tá? A Organização Mundial da Saúde, ela coloca o tabagismo como a principal causa de morte evitável no mundo. Isso é um dado muito importante.
é uma causa importante de morte e que é totalmente evitável. Atualmente, também segundo a OMS, cerca de 1/3 da população mundial é tabagista. Ainda é muita gente. No Brasil, segundo o IBGE, a nossa prevalência de fumantes hoje está em torno de 10,5% da população acima de 15 anos. Em 1989, era 34% da população brasileira. Então, a gente vê que a prevalência de fumantes vem diminuindo com o passar do tempo. Tá? E por que isso? Porque existem as leis atuais, né? Então, o tabagista, ele primeiro não é mais submetido às propagandas tão convincentes. O tabagista, ele sofre uma certa segregação social, né? Então, hoje num avião não se pode fumar, hoje em restaurantes não se pode fumar, em hotéis tem alas específicas para fumantes, em alguns nem permitem mais fumantes, enfim. Existe então uma legislação que ajuda o fumante a entender que aquilo que ele está fazendo não é legal socialmente. Isso é ótimo, né? Ao contrário do que era na década de 70, na década de 80, em que as propagandas convenciam justamente o contrário, convenciam o indivíduo de que fumar o transformava em alguém mais importante, em alguém mais seguro, em alguém com maiores chances de conseguir o sucesso, né? Então as coisas mudaram e isso é muito bom, né? Eu imagino que no futuro seja assim com a indústria do refrigerante, por exemplo. Um dia talvez seja proibido ter propaganda de refrigerantes, porque o mal que o refrigerante faz é muito parecido em termos de intensidade com o mal que o cigarro produz, né? Não só o refrigerante, outras coisas. Mas eu tenho esperança que no futuro as coisas mudem nesse sentido. Em relação ao cigarro, realmente mudou. Os estudos atuais já evidenciaram 4.720 substâncias tóxicas na fumaça do cigarro. E acredita-se que existam mais 3.000 substâncias ainda que possam ser nocivas e que ainda não foram estudadas de forma mais aprofundada. Então, o cigarro ele é uma fonte quase que inesgotável de substâncias destrutivas. É muita coisa ruim naquela fumaça inalada, né? Dessas substâncias já bem estudadas, 50 a 60 delas são altamente cancerígenas. O cigarro está associado a câncer de vários órgãos e sistemas. A gente pensa muito no câncer de pulmão, mas não, o cigarro está relacionado a câncer de boca, câncer de laringe, câncer de pâncreas, câncer de mama, câncer de útero, adenocarcinoma hepático, que é câncer de fígado. Entendendo hoje como as coisas funcionam, né, a gente sabendo que o cigarro ele é altamente pró-inflamatório e que as células cancerígenas proliferam em ambiente pró-inflamatório, sabendo que o cigarro atua em múltiplos genes, facilitando a proliferação de células neoplásicas, dá para entender que o cigarro está associado a qualquer tipo de câncer, a qualquer tipo de neoplasia. Isso é realmente muito assustador. É uma substância realmente muito maligna. Bom, aí a fumaça ela é composta por duas fases, né? Uma fase gasosa que tem um monte de coisa ruim, como monóxido de carbono, que é altamente tóxico, né? Que se liga à hemácia e não deixa o oxigênio se ligar ali. Tem amônia, cetonas, formaldeído, acroleína, substâncias cancerígenas. Tem a outra fase, que é a fase particulada, né? Então tem a nicotina e o alcatrão. O cigarro, então, ele aumenta os radicais livres. Esses radicais livres
são moléculas que têm elétrons em número ímpar. Então, essas moléculas elas se ligam aos tecidos bons do organismo, degenerando, destruindo, estragando o tecido bom. Isso não é só para o pulmão, é para o organismo como um todo, tá certo? Meu amor, uns boa noites aí para não acumular. Boa noite. Ah, claro, sim, ó. A Daniele Barzon, que entrou dando boa noite aqui pra gente. Deixa eu ver quem mais. Alguém falou da sua caneca. Foi a Daniele Barzon mesmo. Diz que gostou da caneca. Olha só que bonito. E ganhei de um paciente isso aqui, ó. E estava escondidinha há muitos anos, porque o São Paulo não ganha nada há muito tempo. Quando ganha, ela estava até com uma teinha de aranha que eu dei uma limpada. Ó, a Juliane Lobo também está aqui com a gente. Cláudio Juliane, Franzin. abraço. Ô, Cláudio, abraço. Isso. Meu vizinho de consultório, amigo. A Lilian Cristina Plastina também com a gente. Lilian, abraço, Lilian. Ivone Costa. Oi, Ivone, sempre a presente. Renata Andressa, uma amiga muito Oi, querida. Renata, abraço. A Juliane Lobo, inclusive, ela escreveu, né, algo que vai muito ao encontro do que você estava dizendo no início. Ela disse que agora sabe, né, o que causa o cigarro, uma droga nociva que pelas propagandas romantizadas muitos se deixam seduzir, infelizmente. Sim, né? É por aí. Nossa, anos 80, aquelas propagandas do Hollywood, por exemplo, com aquelas músicas, né? Sim, era realmente sedutor, né? Era sedutor, né? As pessoas queriam viver aquela aventura. Não tinha como viver a aventura, partia pro cigarro. E aí, pronto, né? A Sônia Frederico também, por aqui dando boa noite. Sônia, abraço. A Sônia. Damares. A Márcia Faile Moreira. Márcia. Deixa eu ver, o Clauso também por Oi, aqui. Clauso e Rose, Isso, nossos os dois, amigos, é pra dizer, abraço. Clauso e Rose presentes. Legal. A Cidinha Hernandes também está Cidinha, assistindo. lá de Londrina, minha paciente querida. E a tia Cristina também. Oi, por tia aqui, Cristina, ó, dizendo, abraço. Viva São Paulo! Isso aí. Torcer pro São Paulo é coisa de família, né, Cristina? Cristina, pelo deve jeito, ser. né? E a Luzia e Vazak também, por aqui. Luzia, abraço. Vai prosseguir, meu amor. Legal. Bom, então, como eu disse para vocês, o cigarro, ele atinge diversas partes do corpo, né? Então, vamos listar aqui por órgãos, né? Então, o coração. O cigarro está associado a um risco maior de infarto agudo do miocárdio, a um risco maior de arritmias cardíacas. Quando ele está associado à hipertensão arterial, então, a chance de complicar com obstrução arterial, né, seja no coração, seja no cérebro, é muito grande. Em relação à boca, faringe, laringe, o cigarro ele vai destruindo as células, ele vai diminuindo a capacidade das células ciliadas. Então, as células da mucosa respiratória são células que têm cílios, que são estruturas que vão se movimentando e jogando a secreção para fora. O fumante, ele perde essa capacidade de função ciliar das células. Então a secreção vai aumentando e o organismo não tem a força de ir colocando para fora, porque as células ciliadas não funcionam. E daí começa a vir aquela tosse carregada, aquela tosse com secreção, que já é uma mistura de disfunção de célula ciliada com processo inflamatório pulmonar, e é o primeiro indício de estrago. Então, quando o fumante começa a ter a tosse matinal, com secreção, já é um indício de que ele está desenvolvendo uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso, a princípio, é o bronquite crônico. E ele, continuando a fumar, ele começa a destruir os alvéolos, que são aquelas estruturas responsáveis pela troca do oxigênio com o dióxido de carbono. Então, lá nos alvéolos, o que acontece? Ali, o oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono sai para sair pela nossa respiração. O indivíduo fumante crônico, ele vai perdendo esses alvéolos. Ele perde uma grande quantidade de alvéolos e o que acontece? Ele desenvolve o chamado enfisema.
O enfisema geralmente é aquela situação em que o indivíduo já começa a ter bastante falta de ar, já tem uma qualidade de vida muito alterada. Então, sistema respiratório, mais ou menos isso. O cigarro ele produz um problema enorme para a parte circulatória. Então é muito comum a gente ver fumantes por períodos longos desenvolverem uma coisa chamada insuficiência arterial periférica crônica. Na verdade, é uma alteração da parede das artérias na periferia e há um fechamento dessas artérias e o sangue não chega lá, ou chega com muita dificuldade. Então o indivíduo começa a ter a tal da claudicação intermitente. Ele anda um pouco, sente uma dor, geralmente na panturrilha, aí ele tem que parar, sentar, esperar um pouquinho, para depois seguir caminhando. Infelizmente, se ele continuar fumando, isso vai piorando. E aí ele vai conseguindo andar cada vez menos e tendo que parar, porque a dor vai ficando mais forte, até que chega um momento em que não chega sangue suficiente mesmo quando ele está em repouso. Então é por isso que às vezes a gente vê fumantes crônicos tendo que amputar partes, né, como dedos, às vezes até estruturas maiores. Um fumante que é diabético e hipertenso, então a chance de ter uma insuficiência arterial periférica crônica é muito grande, né? Em relação à pele, o cigarro é uma catástrofe, né? O cigarro ele aumenta o envelhecimento, ele retira o poder de elasticidade da pele e, consequentemente, o indivíduo fica mais enrugado, ele fica mais envelhecido. A gente observa no fumante que ele tem uma pele sem turgor. Eu tenho uma paciente que está assistindo, né? Não vou citar o nome dela, mas que fumou muito tempo e ela parou de fumar. 1 ou 2 anos depois, ela estava no consultório e eu fiquei impressionado, porque é como se ela tivesse rejuvenescido. Você olha para a pessoa, ela está com outro brilho nos olhos, ela está com outra característica de pele. Então, quem não para de fumar vai mantendo esse tipo de destruição, inclusive da pele. Então, o envelhecimento ele é acelerado. Como é pela liberação de radicais livres, essa alteração que a gente vê na pele, não é só na pele, mas é no organismo como um todo. Então, o cigarro ele acelera o envelhecimento de todos os órgãos. Por isso que o cigarro reduz a expectativa de vida de forma significativa. Tá? Bom, nos órgãos reprodutivos, o problema maior do cigarro é que realmente ele aumenta a incidência de câncer, né? Já tem alguns estudos mostrando que o cigarro ele faz uma alteração na expressão gênica e isso aumenta a chance de adenocarcinoma de mama, por exemplo, né? Então, se a pessoa já tem alguma tendência genética a ter câncer de mama, por exemplo, ou de útero, e fuma, essa chance vai aumentar muito, aumentar de forma gigantesca. E uma outra coisa importante que o cigarro faz com o passar do tempo é a disfunção erétil, a impotência sexual. Porque como o cigarro ele acaba tendo uma ação vasoconstrictora, ele reduz a quantidade de sangue que chega para o pênis. E é justamente esse sangue que chega para o pênis que produz a ereção. Então o fumante crônico, geralmente ele evolui para a disfunção erétil, mais cedo ou mais tarde. Tá? Bom, e aí eu vou falar agora especificamente do cérebro. O que o cigarro faz para o cérebro. Meu amor, mais uns boa noites aí? Sim, boa noite, perguntas. Já tem umas perguntas? Tem sim. Se quiser fazer pergunta, já pode também, viu? Ah, sim, claro. Ó, mas antes, deixa eu mandar um abraço para Margarete Malafaia, que está Opa, assistindo a lá gente de Minas, lá em Belo Belo Horizonte.
Isso. A Maria Albertina de la Rovere. Lá de Matins. Eita, delícia, hein? Maria Albertina, querida. Deixa eu ver quem mais. O Júnior de Assis, lá em Najá. Olha o tá assistindo a Júnior, gente. que legal. Legal, né? Abraço, a Maria Júnior. Zalete também. Maria Zalete, O sempre Jeremias assiste. Rodrigues. Oi, Jeremias. Tá por aqui. Abraço. A Lúcia Keiko também. Sim, é Lúcia. Dando boa noite pra gente. Uhum. A Rosane da Silva Ribeiro também. Boa Rosane não perde uma. Não, ó, o Fábio Lopes também. O Fábio é o meu Mandando cabeleireiro. E tem aqui, ó, o Osmar Souza também. Um beijo no coração, Inajá. Inajá, o craque Osmar. Esse Osmar jogava muito, cara muito querido. Sou seu fã, Osmar. No futebol e na vida. Podemos ir para a pergunta, então? Pode A pergunta fazer. aqui é sobre o cigarro eletrônico. E acho que faz parte daquela questão, assim, do fumante passivo, né? A Rosânia Moreira, ela está dizendo que tem 2 colegas de trabalho que usam cigarro eletrônico. Ela quer saber se aquela fumaça também faz mal para quem está em volta. Então, eu não tenho conhecimento profundo sobre cigarro eletrônico, tá? Mas o que eu sei é que para quem quer parar de fumar, e às vezes o cigarro eletrônico ele é usado para isso, ele é ruim, porque o cigarro eletrônico ele faz o indivíduo manter o hábito, né? O vício no cigarro ele se dá principalmente pela nicotina, como eu vou explicar para vocês daqui a pouco, mas não é só a nicotina, na verdade é todo o ritual do fumante. O fato dele parar, dele pegar o seu cigarro, dele achar que está tranquilo, o fato dele às vezes tomar o café associado ao cigarro, mas o cigarro eletrônico para o indivíduo que está ali utilizando com a intenção de parar de fumar, é ruim, porque ele perpetua o ritual do fumante, tá? Cigarro eletrônico tem de vários tipos, né? Em geral, essa fumaça ela não vai ter aqueles conteúdos terríveis do cigarro convencional, tá? Mas eu não sei qual a constituição da fumaça de um cigarro eletrônico, realmente isso eu não sei. Mas se o indivíduo quer parar de fumar e ele quer fazer a transição com o cigarro eletrônico, isso geralmente não funciona. Ó, já estou vendo umas perguntas legais aqui, vai dar o que falar. Verdade. Antes, deixa eu só ver aqui, deixa eu só procurar. Tá. Bom, vamos continuar aqui as perguntas? Pode o que perguntar. você acha? Mas antes, ó, nossa, mas tá pulando aqui. A hora que eu olho, eu falo, puf! A Rosana diz que é melhor trocar essa sua caneca por uma do Corinthians, viu? É isso aí. O meu pai é corintiano, olha só. Então, pois é. Ó, a Tia Nalva aqui, que tá com selo de compartilhador, que chique isso, Olha, hein, Tia Tia Nalva, Nalva? legal. Ela tá dizendo se fumar narguilé é prejudicial. Tia Nalva, é muito prejudicial. Muito prejudicial. É pior do que fumar o cigarro, né? O narguilé, ele é assim, ele é um tabaco aromatizado, né? E ele tem múltiplos sabores e cores. Então tinha uma crença de que como tem ali um filtro d'água, isso tiraria as impurezas. Isso não é verdade, né? E tem aí, eu não entendo muito de narguilé também, mas eu sei que tem uns aparelhos que eles utilizam que queima com carvão. Aquele é o pior de todos, porque tem muitas toxinas e metais pesadas do carvão, além do problema da nicotina, né? Bom, o tempo de exposição, quando o indivíduo usa o narguilé, normalmente ele é um tempo longo. Então isso é muito pior que o cigarro, porque ele se expõe a todas as ameaças que eu já falei do cigarro, só que de forma muito prolongada. Então a Organização Mundial da Saúde, as sociedades de pneumologia no mundo todo se preocupam demais, porque é uma geração que começa a utilizar o narguilé de forma muito frequente, muito intensa, e que provavelmente vai ter um índice de câncer muito grande. Então vai ser um grande problema para o futuro. E outro problema é o ambiente onde ele é fumado, porque ele é fumado e quando é em lugar fechado,
é descarregado uma quantidade muito grande de fumaça no ambiente que fica por um período longo. Então, mesmo quem não fuma, mesmo quem não usa o narguilé, acaba sendo intoxicado cronicamente por ele. Então é ruim, sim. Eu diria que é pior do que o cigarro convencional, né? Já tem uns estudos mostrando que ele aumenta muito a chance de câncer de pulmão, boca, esôfago, laringe, intestino, bexiga, rins. E também tem um estudo legal mostrando que o narguilé aumenta o risco de eventos trombóticos. Então, aumenta a chance de fazer trombose venosa profunda, com embolia pulmonar. Também leva à impotência sexual com mais severidade do que o cigarro convencional. Tem uma lista muito grande de males relacionados ao uso do narguilé. E sem falar no compartilhamento, né, da piteira, não sei como é que chama aquilo, mas ali se transmite herpes, ali se transmite hepatite, né, hepatite A, que é uma doença grave, ali pode se transmitir mononucleose infecciosa. Então, o narguilé ele é extremamente assustador e é uma situação mais preocupante até que o próprio cigarro. Infelizmente, é uma geração que começou agora e a gente vai ver os resultados em alguns anos. Então, esses meninas de, sei lá, 18, 20, 25 anos que estão usando, a gente vai ver os resultados talvez daqui 10, 15 anos, com pessoas muito doentes e doentes graves, infelizmente. Meu amor, deixa eu mandar um abraço aqui para o Claro. senhor Antônio de Menezes Barbosa, que também está Oh, assistindo que a legal, gente. um abraço. Legal, seu Muito Antônio. bom. E a Marta Rufino também, que acabou de chegar. Oh, a Marta é presença marcante. O Adilson Rompinelli. Opa, lá da praia também. Tá Maravilha. frio aí, Adilson? Deve estar bom lá, né? A Creuza Peracini também com a gente, diz que chegou atrasada, mas está aqui, isso que é importante, né? E a Daniele Barzon também fazendo comentário, né? Quem fuma e faz uso de medicamentos traz prejuízo para o efeito do medicamento. Sim, perfeito, isso mesmo, também atrapalha. Mais um malefício do cigarro, né? São tantos, né? São tantos. É isso. Olha aí, meu amor, tem aqui o Marcelo Higino também está participando. Marcelo, craque tá Marcelo. E ele tem pergunta. Pode perguntar. Posso fazer? Sim. Então, ele pergunta se um indivíduo que fumou por 30 anos e resolve parar de fumar, se existe algo específico para desintoxicação ou o pulmão se regenera automaticamente. 30 anos realmente fumou muito, né? Uma pessoa que fumou 30 anos fez algumas alterações que são irreversíveis, tá? Mas ele parando de fumar, ele vai conseguir regenerar muita coisa. O pulmão, ele tem uma capacidade de regeneração muito grande, né? Então, certamente, depois de alguns anos sem fumar, essa pessoa vai estar mais disposta, com um padrão respiratório melhor, com uma pele melhor, com uma saúde melhor, porque a circulação melhora, o coração melhora. Então, tem benefícios, sim. Mas é claro que o ideal é parar muito antes disso, porque 30 anos de tabagismo inveterado realmente fez alguns estragos que já não haverá mais reversão. Aí você diz, tem alguma coisa para melhorar, né? Para ajudar na regeneração? Tem. São hábitos de vida saudáveis. Então o indivíduo tem que compensar. Além de parar de fumar, ele vai ter que reduzir tudo aquilo que é causa de inflamação crônica subclínica. Então ele vai ter que fazer atividade física, ele vai ter que administrar bem o estresse, ele vai ter que aprender a comer direito, ele vai ter que dormir direito. Então, ele reduzindo os fatores de inflamação crônica subclínica, ele vai conseguir uma regeneração muito maior do seu sistema orgânico como um todo. Tá? Mas talvez ele não consiga uma saúde como, né, de quem nunca fumou. Né? Como eu vou falar aqui sobre o cérebro, tem algumas alterações que o cigarro vai fazendo no tecido cerebral, que depois de um tempo realmente fica irreversível. Mas é claro, é muito melhor parar naquela situação do que continuar perdendo célula cerebral, por exemplo.
E você quer continuar? Porque tem pergunta aqui também. Pode fazer a pergunta. Tudo bem. É a Daniele Barzon. Ela quer saber por que o paciente fumante apresenta uma cor de pele estranha. Realmente, né? Uma cor diferente, porque tem o acúmulo. A pele, na verdade, ela absorve algumas substâncias da fumaça e isso muda a coloração. A gente vê no fumante, por exemplo, que as unhas têm coloração diferente, né? Uma coloração amarelada. Dá a impressão que é só ali. Mas se você prestar bem atenção, você vai ver que não é só nas unhas. A pele toda fica mais amarelada por causa da impregnação de substâncias liberadas pela fumaça do cigarro. Bom, então vamos lá, eu vou falar um pouquinho, né, da minha área de atuação, que é onde eu entendo mais, que são os efeitos do cigarro no cérebro, né? Bom, como é que o indivíduo fica viciado? Qual é o mecanismo? A nicotina, ela atua no tecido cerebral, estimulando o sistema de recompensa. A gente já falou em algumas lives sobre esse sistema de recompensa, que é um sistema dopaminérgico. Dopamina dá a sensação de bem-estar, dá a sensação de alegria, de tranquilidade, né? A sensação de calma. Então, a nicotina, ela faz isso. Quando o indivíduo fuma, e o cigarro, ele permite com que a nicotina chegue muito rapidamente ao cérebro. São alguns segundos, eu tinha visto aqui, em 5 a 7 segundos, o indivíduo puxa ali a fumaça do cigarro, em 5 a 7 segundos, essa nicotina já vai estar fazendo ação no cérebro e liberando dopamina. Faz um pico de dopamina, estimula então esse circuito de recompensa e o indivíduo se sente muito bem. Ele para de fumar, ele terminou o seu cigarro, o que acontece de imediato? Essa dopamina cai. E aí o que ele quer fazer? Fumar de novo para subir a dopamina. Porque se ele ficar sem fumar, com a dopamina baixa, ele vai ter um monte de sintomas, como ansiedade, nervosismo, irritabilidade, né, perda de sono, ele perde a capacidade de concentração, então ele precisa voltar a fumar. Né? Quando ele ingere, quando ele aspira de novo a fumaça do cigarro, a nicotina chega no cérebro, libera a dopamina e ele se sente bem de novo. Então, para vocês verem que parar de fumar realmente não é fácil. Por quê? O indivíduo no início ele vai sentir muita falta desse sistema de recompensa. E ele vai ter que substituir isso por outras coisas, né? Como eu vou falar depois no tratamento, existem os medicamentos que aumentam o nível de dopamina no cérebro e isso facilita ou torna menos difícil o ato de parar de fumar. Tá? Bom, então esse é o mecanismo, esse é o sistema então de recompensa ativado pela nicotina. Uma coisa muito importante que eu vou falar antes que eu me esqueça, os fumantes passivos, aqueles que estão próximos de quem fuma regularmente, sofrem dos mesmos males que o fumante ativo, certo? Então, o fumante, ele além de se autodestruir, ele acaba destruindo quem está ao redor. O cheiro do cigarro, quando você, que não é fumante, sente o cheiro do cigarro, é porque já tem moléculas daquela fumaça atingindo seu sistema respiratório, sua mucosa nasal. Quando você sente isso, o mal já começa a ser feito. Então, o fumante passivo tem as mesmas doenças que o fumante ativo. Eu tenho um casal de pacientes assim, que eu acompanho há muitos anos. Na verdade, ela é minha paciente, ele é o que sempre acompanha, eu gosto muito dos dois. Ela tinha um problema sério que hoje está totalmente sob controle. Ele, uma simpatia, um gigante, ele é grandão, mas é uma simpatia. Ele é um fumante inveterado. Ela nunca fumou, mas ela sempre esteve do lado. E eles têm muitos anos de casado.
Ele hoje está numa situação muito ruim, muito difícil, porque ele tem uma obesidade que piora ainda mais a situação dele. Hoje a situação dele realmente é muito difícil. Ela que nunca fumou tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela tem já uma destruição pulmonar significativa, já tem falta de ar e ela nunca fumou. Tá? Então isso é importante, porque o fumante ele tem que parar de fumar por ele e pelos outros. Tá? E quem está próximo do fumante tem que insistir, tem que ajudar, auxiliar para que a pessoa pare de fumar, porque ela está se autodestruindo, mas está destruindo você que está ali perto também. Tá certo? Então eu já falei, porque senão depois eu esqueço. Bom, e aí, como é que o cigarro faz mal para o cérebro? De diferentes formas, tá? Diferentes formas. Primeiro eu vou falar aqui dos sintomas, né? Eu vou falando do mecanismo, eu vou falando dos sintomas. Então, primeiro, o cigarro, ele aumenta a inflamação no organismo. Como vocês já viu, o cigarro traz danos ao cérebro? A Jana perguntou, eu já vou responder a sua pergunta aqui, Jana. Então, como é que o cigarro faz mal ao cérebro? Então, primeiro, ele aumenta a inflamação crônica subclínica. A gente já aprendeu que essa inflamação crônica subclínica, ela facilita o aparecimento de múltiplas doenças. No caso do cérebro, essa inflamação crônica subclínica, ela vai reduzir a produção de neurotransmissores, principalmente da serotonina. Então, o cigarro ele se associa mais a quadros de depressão e ansiedade, porque falta neurotransmissor. Essa inflamação crônica subclínica, ela reduz a plasticidade cerebral, porque ela diminui a produção de uma substância que faz regeneração neuronal. Então, o fumante ele acaba tendo uma menor capacidade de regeneração de neurônios. Então, só disso que eu falei já dá para a gente saber o seguinte, que o fumante ele tem uma chance muito maior de ter doença de Alzheimer, porque ele vai perdendo célula neuronal continuamente. Então, tem aquelas coisas que fazem você ganhar volume cerebral, né? Atividade física, redução de estresse, dormir bem, comer bem. Ótimo, isso faz o seu cérebro ficar ativo, ficar com volume normal e você segue a vida. O cigarro faz o oposto de tudo isso. O cigarro ele reduz o volume cerebral porque ele mata muitos neurônios e ele não permite a regeneração neuronal. Então isso significa que o indivíduo que fuma, ele vai perdendo a capacidade cognitiva de forma progressiva. Então ele vai ficando menos inteligente. Por quê? Como ele perde muitos neurônios, ele vai perdendo a capacidade de conexão entre um neurônio e outro. Ele vai desativando vias neuronais importantes. Então, o fumante ele vai ficando menos inteligente, porque a velocidade de raciocínio dele vai diminuindo, a capacidade de concentração dele vai diminuindo, a capacidade de memorização vai diminuindo, e ele vai perdendo a alegria de viver, a não ser que seja usando o cigarro o tempo todo. Então, para a parte cognitiva e para a parte emocional, o cigarro ele é uma catástrofe. A outra forma que atrapalha é porque o cigarro, o que ele faz? Ele atua na parede interna das artérias, ele vai endurecendo as artérias. Aí ele facilita o quê? A agregação de plaquetas e forma trombos nas artérias. E aí tem duas formas do indivíduo sofrer as consequências, né? Primeiro que esse trombo que se forma na parede das artérias, ele pode se romper e ir lá para uma artéria mais fina do cérebro e provocar um derrame cerebral. Segunda forma é fazer uma placa de ateroma, porque além da agregação plaquetária, junta colesterol naquela artéria, e o que acontece? Vai ficando estreitado, o sangue vai passando ali por um espaço menor. Então reduz o fluxo de sangue para o cérebro. Então não precisa ter um AVC. Na verdade, o indivíduo já vai tendo problemas cerebrais muito antes, porque
reduz o fluxo de sangue para o cérebro, e porque o cigarro, como ele destrói a capacidade de troca gasosa no pulmão, o sangue que chega ali no cérebro já é um sangue de menor qualidade, é um sangue menos oxigenado. Então, o cérebro só dança, só sofre, né? só perde. Então é isso que acontece. Hoje a gente sabe que o cigarro está associado então a declínio cognitivo, é um dos principais fatores de risco, segundo a Academia Americana de Neurologia, para a doença de Alzheimer. Está associado à demência vascular, que é um quadro demencial também tão catastrófico quanto a doença de Alzheimer. A diferença é que na demência vascular, o indivíduo tem uma isquemia, ele tem um nível de cognição, assim, ó, ele conhece, ele sabe e tal. Aí ele entope uma artéria, aí piora um pouquinho a cognição, aí segue assim. Aí ele tem outra isquemia por causa do cigarro, aí desce mais um pouquinho, e a cognição vai diminuindo, em escadinha. Isso é muito comum, né? E eu tenho uma paciente maravilhosa, que é a Dirce, que há mais ou menos uns 2012, deve ter uns 9 anos, ela chegou para mim, a gente fez uma ressonância e ela estava com o cérebro já cheio de lesões isquêmicas. Incrivelmente, ela não tinha entrado no processo de demência vascular, ela fumava mais de 30 anos. E aí, eu falei, ó, Dirce, se você parar de fumar agora, você consegue estabilizar o processo. Se você não parar de fumar, você vai desenvolver demência vascular. E mostrei para ela o que era demência vascular. A Dirce não precisou de remédio, ela não precisou de nada, ela não precisou nem de psicoterapia, não precisou de reposição de nicotina, nada disso. Ela simplesmente parou, ela falou, não, eu não quero isso para mim, e parou abruptamente. Então essa paciente, que é emblemática, para mim ela parou em cima da hora, ela conseguiu, e já tem 9 anos, e ela continua bem, não desenvolveu a demência vascular. Se ela seguisse, talvez se ela fumasse mais um mês, 2, já seria suficiente para ela entrar no estado de demência vascular, e aí a coisa é progressiva, e a gente não consegue mais ajudar, tá certo? Bom, eu acho que o mecanismo no cérebro é basicamente esse. Eu estou vendo aqui que tem muitas perguntas, né, meu amor? Sim, então, vamos para as perguntas, então. Então vamos lá. Ó, a gente tem aqui, né, um depoimento do Ademilson de Paula, que é esposo da Juliane Longo. Ah, legal, Denis. E ele diz que o pai fumou por 20 anos e faz mais de 57 anos que não fuma mais. Olha que maravilha, né? Que bom, que legal. E hoje legal. ele faz caminhada, anda de bicicleta e não teve problemas pulmonares. Então, ele gostaria de saber se o pulmão dele realmente já foi regenerado. Já regenerou. Condição, né? Sim. Certamente teve uma grande regeneração. Uhum. Aí nós temos a pergunta aqui do Wesley, que quer saber, cigarro ou maconha, qual é o mais prejudicial? É uma pergunta boa. Sim. Porque a maconha ela é muito pior do que as pessoas imaginam de maneira geral. O grande problema da maconha não é para o pulmão, né? Não é porque ela seja cancerígena. Mas, para a parte cerebral, a maconha é muito ruim. A maconha ela é uma destruidora de neurônios também. Né? Porque agora, como existem algumas aplicações clínicas para a maconha, dá a impressão de que ela é remédio. Bom, ela pode ser um remédio, mas aí tem as partes, né? Tem que... a maconha ela é constituída de algumas substâncias, e aí... Tem aquela que você utiliza e que não dá dependência química, e tem a maconha, tem um outro tipo de uso, que é da maconha por inteira, né? Às vezes até inalada, que também tem algumas indicações terapêuticas para alguém que está doente, né? Para tratar alguma coisa que é grave, mas isso não impede a maconha de fazer destruição neuronal. Então, o uso da maconha de forma regular produz distúrbio cognitivo também. Produz redução de memória, produz redução da capacidade de concentração, produz redução da capacidade de atenção plena. Então, a maconha realmente não é indicada. E mesmo para as patologias, hoje a Academia Brasileira de Neurologia já definiu bem
os momentos em que dá para a gente introduzir, né, os canabidioides, mas a gente utiliza quando se esgotou todas as possibilidades clínicas. E a gente tem muitas possibilidades clínicas, certo? Então, a maconha não é nada de bom, não é nada de bom, tá? Eu não sou careta, mas é uma questão, é uma visão científica. A maconha tira a capacidade cognitiva. O cigarro é terrível porque, além de tirar a capacidade cognitiva, ele expõe o organismo a múltiplas doenças. Ó, a Ione Guidini participando, e ela, né, faz um depoimento também de que foi fumante passiva na faculdade. Eram 30 estudantes, 20 fumavam nas aulas e tinha que pedir licença para fumaça. Que loucura Como isso, era, né? Que coisa. E então você foi realmente uma fumante passiva. Pensar nisso, né? Na sala de aula, as pessoas fumando ali dentro. Hoje essa realidade não existe mais, não hein? tem mais, Felizmente. né? Deixa eu mandar um abraço para Vânia Hernandes. Oi, Vânia, querida, lá de Londrina. Assistindo aqui com a gente, né? Muito bom. Deixa eu ver quem mais. O Wesley, ó, ele ainda está falando aqui que estava pesquisando sobre a questão dos neurônios, né? Que são criados 1.400 novos neurônios por dia, em média. Então, isso é um conceito novo e interessante, né? Antigamente a gente imaginava que quando você perdia uma área cerebral, você não recuperava mais porque não havia regeneração neuronal. Depois de uns anos, eu acho que ali a partir da final da década de 80, começo da década de 90, os estudiosos descobriram células-tronco no cérebro. Tem as áreas ali próximas de onde se produz o líquido cefalorraquidiano. Então ali tem umas células que elas têm uma capacidade de transformação. Elas são células imaturas. E quando você tem alguma lesão cerebral, essas células imaturas elas podem migrar até lá e fazer a produção neuronal. Elas podem se diferenciar no neurônio que está faltando ali, porque as células cerebrais não são só neurônios, né? A gente tem múltiplas células, como os astrócitos, os oligodendrócitos, as células da glia. Então, essas células pluripotenciais, elas migram e elas vão se transformar em neurônio. Então, a gente tem uma capacidade, sim, de regeneração, e existem as células-tronco, a gente consegue produzir células novas. Agora, é claro, por exemplo, se você não tem fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, que eu sempre falo para vocês, por exemplo, quem fuma diminui demais a produção de BDNF, ou quem é sedentário, quem está acima do peso, quem dorme mal. Então, aí, como não produz BDNF, essa capacidade de regeneração com essas células-tronco do próprio cérebro, essa capacidade diminui demais. Mas é interessante isso aí. Ó, e a Simone Garcia, ela está dizendo que já foi a sua paciente, mas que hoje está morando em São Paulo. E ela pergunta, o que dizer para aquelas pessoas que não querem parar de fumar? E aí ela diz, porque todo mundo vai morrer um dia. Acredito que deve ser essa a justificativa que a pessoa dá, né? Mas não, tá errado, né? Porque assim, uma coisa muito importante, eu tive até lendo essa semana algumas estatísticas a esse respeito, eu já vejo isso no consultório com uma certa frequência, algumas pessoas que optam por não se cuidar porque, vou morrer mesmo, me deixa quieto, né? Isso aqui me dá prazer. É uma opção errada pelo seguinte, se a gente for pensar no caso do fumante especificamente, raramente o fumante tem uma doença que é fatal de início. Pode acontecer, claro, né? Mas dificilmente ele vai infartar e vai morrer. É mais provável que ele infarte, aí ele faz uma insuficiência cardíaca, aí ele começa a ter falta de ar, ele não consegue andar, ele tem dor precordial. A vida dele fica horrível. E de quem cuida também. O indivíduo pode falar, não, eu vou ter um derrame e morrer. Não. Né? O cigarro vai fazer você entupir uma artéria que vai fazer você perder a fala, que vai fazer você perder um lado inteiro do corpo, que não vai deixar você andar. Aí alguém da sua família vai ter que dar comida na sua boca.
vai ter que te levar até o banheiro, vai ter que trocar a sua fralda. Então, não é uma questão de, eu vou morrer mesmo. Veja bem, a gente não sabe quanto tempo vive, né? A gente pode morrer amanhã ou hoje. O que importa não é quando a gente vai morrer, o que importa é a qualidade de vida que a gente tem enquanto está vivo. Então, muitos estudos, como por exemplo da doutora Elizabeth Blackburn, que fala para a gente sobre o tamanho dos telômeros, quando a gente se cuida, a gente aumenta o tempo de vida com saúde. Então, por exemplo, o indivíduo tem 2 indivíduos que vão morrer com 100 anos, digamos, né? O que se cuida muito, ele vai até os 80 sem doença. Então, o espectro de saúde dele foi muito longo. Aí ele tem mais uns anos de vida doente. O cara que não se cuida e chegou aos 100, o que é pouco provável, né? 100 acho que eu botei muito alto, mas com 60 ele já tem uma redução de qualidade de vida. Aí ele vive mais 40 anos se arrastando. Então, o espectro de doença desse indivíduo foi muito grande. Então, a qualidade de vida a gente pode quantificar pelo tamanho do espectro de saúde da nossa vida. Se eu morrer com 80 e eu vivi 75 sem doença, pô, que legal, meu espectro de saúde foi muito longo, meu espectro de doença foi curto. O fumante, ele tende a ter um espectro de doença muito longo. O fumante, o indivíduo, vamos imaginar que ele começou a fumar ali aos 30, 25, 20. Fumante inveterado, esse indivíduo, quando ele chegar com 60, certamente ele está com um monte de problema de saúde. Certamente a qualidade de vida dele já é horrível. Então, para o indivíduo parar de fumar, e eu vou falar um pouco disso aqui, a primeira coisa é a conscientização. Porque se o indivíduo tiver uma inteligência boa, assimilar essas informações do tamanho do mal que o cigarro faz para ele, certamente ele vai querer parar. É uma luta parar, não é simples, mas no mínimo ele vai querer parar. Tá certo? Meu amor, nós temos aqui, a Rosânia diz que adorou a frase: o que importa é a qualidade de vida que vamos ter enquanto vivemos. É isso aí. Que foi o que você disse. É isso aí. Isso que importa. E aí? Eu tô vendo que o Wesley está perguntando como é feito o tratamento. Então é o que nós vamos falar agora, Wesley. Deixa eu tomar mais uma aguinha no meu copinho do São Paulo. É isso aí, A Vânia Hernandes, enquanto você toma água, tô mandando um beijão, tá dizendo que adora as lives, porque elas ajudam muito, né? Obrigado, Ela Vânia. agradece por compartilhar tudo isso. Que legal, Vânia. É uma honra você assistindo, tá? Legal. Bom, então, tudo bem, o indivíduo fuma e ele quer parar de fumar. A primeira coisa que eu quero salientar é o seguinte, o fumante ele pode não conseguir parar na primeira tentativa, talvez nem na segunda, talvez nem na terceira. Isso não é nenhum demérito. O indivíduo tem sempre que tentar, porque tem alguns estudos que mostram que à medida que vai tentando, a chance de conseguir realmente se livrar do cigarro é maior, tá? Existe um tratamento pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo. É um programa do Ministério da Saúde que está em funcionamento já há alguns anos e ele é descentralizado. Então, teoricamente, nos municípios deve haver, então, esse suporte para quem quer parar de fumar, tá certo? Então, quem tiver afim e quiser ir pelo SUS, na teoria isso é possível, tá? Bom, então, para parar de fumar tem alguns itens aqui. Na verdade, tem 5 itens aqui que eu quero falar para vocês. Primeiro, é a conscientização do mal que o cigarro faz. Então é isso que nós estamos fazendo aqui nessa live, mostrando o tamanho do estrago que o cigarro faz, tá certo? Quando o indivíduo tem consciência desse estrago que ele está fazendo para a própria vida e para a vida das pessoas que estão ao seu lado, isso é o primeiro passo para que ele tenha vontade de parar de fumar. Tá? Então, primeira coisa é o conhecimento, como tudo na vida. Primeira coisa é conhecer profundamente. E a partir daí você
vai dar o próximo passo. Bom, o outro passo é que o indivíduo tem que ter o desejo e a disposição de parar de fumar. Então, quem não quer, eu tenho pacientes que eu dei alta porque me disse, olha, doutor, eu não quero parar de fumar. Não vou nem tentar. Depois a gente ter tentado várias vezes, ela não conseguiu. E ela cheia de isquemia cerebral e pior, cada vez que vinha estava pior. E chegou um momento em que eu vi que não dava mais, porque ela falou, olha, eu não vou parar de fumar. E aí a gente acabou desistindo. Então, às vezes, o paciente tem essa opção de não querer parar de fumar e não adianta, a gente não consegue. Porque o principal interessado tem que ser o fumante. Ele tem que ser o principal interessado. Ele tem que estar disposto a fazer o sacrifício. Lembrar sempre que o benefício só vem depois do sacrifício. E o sacrifício de parar de fumar não é fácil. Então esse é o segundo ponto. O fumante tem que ter o desejo e a disposição para parar de fumar. Bom, aí existem os tratamentos específicos, né? Um que se utiliza bastante, que teoricamente estaria à disposição para todos nesse Programa Nacional de Controle de Tabagismo, é a terapia cognitivo-comportamental, com foco na cessação do tabagismo. Então é a psicoterapia. Essa psicoterapia ela pode ser feita isoladamente, né? É só a pessoa e o seu psicoterapeuta, mas muitas vezes ela é feita em grupo. Essa terapia cognitivo-comportamental é muito importante, porque o indivíduo acaba fazendo um insight importante, ele acaba entendendo os motivos pelos quais ele é tão dependente do cigarro, ele consegue também já trabalhar uma forma de compensar a falta do cigarro. Então existem essas técnicas de terapia cognitivo-comportamental que ajudam demais. E um bom programa de cessação de tabagismo geralmente tem a psicoterapia, então, associada. Tá? Bom, outra coisa é a terapia de reposição de nicotina. Tudo isso que eu estou falando tem que ser feito junto. Então, o indivíduo quer parar de fumar, ele está disposto a parar de fumar, ele conhece os males que o cigarro faz, ele vai para a psicoterapia. Terapia cognitivo-comportamental. Aí começa a parte química. Então a terapia de reposição de nicotina, ela é importante. Ela reduz aquela falta intensa do cigarro. E como é que é feita essa terapia de reposição de nicotina? Bom, o médico vai passar então, tem adesivos transdérmicos, né, que são aqueles adesivos que põem na pele. Existem aquelas gomas de nicotina para mascar. Então, essa é uma forma de aliviar aquela necessidade extrema da nicotina, tá certo? E ainda em termos de medicamento, em termos químicos para ajudar, a gente pode utilizar aqueles medicamentos que repõem aquilo que vai faltar na hora do cigarro, que é o quê? A dopamina, o sistema dopaminérgico, o sistema de recompensa. E aí existem os medicamentos que aumentam o nível de dopamina no sangue. O mais famoso é a bupropiona, ainda é a mais eficiente. Então, na verdade, você vai fazer uma associação das coisas, né? Você tem que estar disposto, você tem que ter a atitude de parar de fumar. Aí você pode procurar a psicoterapia, você usa essa terapia de reposição nicotínica e o médico também vai passar para você um remédio que aumente o nível de dopamina no seu cérebro. Né? Junto a tudo isso, é muito importante fazer atividade física. Por quê? Porque esse exercício físico também faz um aumento da liberação de dopamina. Então ele vai contrabalançar aquela falta do cigarro. Eu tenho um paciente muito querido que era fumante e ele conseguiu parar e ele, na época era sedentário, ele começou a fazer atividade física. Ele já deve ter mais de 10 anos, que é o Alfredo. Ele continua praticando muita atividade física, ele nunca mais fumou.
E para mim ele disse o seguinte, que ele achou uma substituição. Ele não fumava, então ele trocou isso por atividade física e no início ele se exercitava mais que uma vez por dia. Então a atividade física ela é fundamental. É claro que esse é o momento também de melhorar a dieta, porque quando se para de fumar, normalmente tem um ganho de peso. O indivíduo, geralmente ele larga a compulsão pelo cigarro, ele substitui às vezes por doce. Né? Pessoas que ficam com balinha na boca, balinha com açúcar, né? E enfim, o doce ele vai fazer o indivíduo ganhar peso. Isso é muito ruim, né? Então, ele tem que melhorar a dieta. O indivíduo parou de fumar, ele tem que já melhorar nas outras coisas também. Né? Ingerir verdura, fruta, legume, reduzir os carboidratos de absorção rápida, né? Reduzir o glúten, aquelas coisas que a gente sempre fala. Porque aí você consegue realmente reduzir aquela compulsão por doce, que é compensatório em relação à falta do cigarro, e isso pode trazer problemas de ganho de peso. A bupropiona, que é um remédio que normalmente os médicos passam para quando se para de fumar, ela é uma boa redutora da compulsão por comida também. Então, o tratamento sendo bem feito, geralmente não há esse problema de ganho de peso, tá certo? Então, basicamente, o tratamento é isso aí, tá? Essa associação de coisas que eu citei. É muito importante salientar que muitos médicos estão preparados para ajudar os pacientes. Na neurologia, a gente faz isso com frequência. Eu tenho alguns pacientes que estão em protocolo de estudo com estimulação transcraniana por corrente contínua, que é uma espécie de neuromodulação. É uma atividade elétrica de baixa amplitude, de baixa frequência, de baixa amperagem, na verdade, que estimula uma área específica do cérebro e contribui bastante para o indivíduo deixar de fumar. Também é um tratamento coadjuvante, tá? Ele não é o tratamento principal, mas é uma forma interessante. Então, geralmente os neurologistas, os psiquiatras são bem preparados no sentido de ajudar os pacientes a pararem de fumar, tá certo? Meu amor, perguntas, porque aqui a gente conseguiu esgotar o assunto. Tem bastante gente assim que quer dividir, né? Pode Essa falar. situação aí do ato de ter fumado tanto tempo e quais foram os malefícios. Por exemplo, a Maria Aparecida Gabriel Projetti, ela diz que fumou por 59 anos. E ela teve pneumonia. E ela foi atendida, inclusive, pelo nosso amigo Dr. Flávio. Flávio, excelente médico, hein? Ficou na UTI e hoje ela tem muitas limitações por causa de todo esse tempo de cigarro. Mas felizmente conseguiu parar, né? Exato, é uma guerreira, uma mulher forte que conseguiu parar depois de muito tempo e aí estabiliza a situação, né? O duro é se continuasse fumando. Imagina em que situação estaria agora. Pior ainda, né? E quando você estava falando da questão que o SUS tem esse programa de atendimento aí as pessoas que querem parar de fumar, a Dalva da LEF, ela está dizendo que a Unimed também tem. Então é importante a gente Olha passar só, essa informação, interessante, sim, né? Porque sim. tantas pessoas têm aí, né? A Unimed, que legal. E ela diz que faz 7 meses que ela não fuma mais graças a essa ajuda. Que legal, Dalva, parabéns, parabéns. Bem legal, que né, legal, muito bom. Porque é assim, né? Se não para de fumar, eu, por exemplo, que eu faço uma neurologia mais voltada para a prevenção, se a pessoa não para de fumar, não tem jeito de ajudar. Não tem como, porque vai sempre piorar a parte emocional, a parte cognitiva, a parte orgânica. Então, parar de fumar é a solução, não tem outra forma. É o que a Juliane Lobo está falando aqui, né, em relação à mãe dela. Ela diz que nem acredita que a mãe se libertou desse vício, né? Que apesar de não conseguir regenerar os neurônios, mas ajuda muito a frear o avanço da doença. Perfeito, estabiliza, né? Estabiliza. Isso já é muito importante. E, inclusive, a Juliane, ela diz assim que, infelizmente, né, a maioria dos fumantes só largam o vício quando a doença chega. Né? E eu tenho o exemplo de 2 médicos aqui na cidade, lógico que eu não vou citar nome,
Mas médicos assim, de boa qualidade e que fumaram por muitos anos, muitos anos. E aí o que aconteceu? Infartou. Um infartou e aí ele parou imediatamente de fumar, nunca mais fumou. Esse médico, ele está muito bem hoje, parece que ele parou de fumar já deve ter uns 10 anos. É um médico assim muito bom, excelente médico, e ele parou pelo susto, pelo infarto que ele teve. Antes eu falava para ele, mestre, tem que parar de fumar porque isso vai fazer mal, tal. E ele falava, não paro, não tenho vontade de parar. Quando ele infartou, mas parou, nunca mais voltou, não precisou de remédio, ele simplesmente parou. Então aquele susto extremo foi suficiente. E o outro também, o outro foi a mesma história. Fumou muitos anos, infartou, parou de fumar imediatamente. Então, algumas pessoas precisam desse susto extremo para parar de fumar. Só que, infelizmente, muitas vezes, esse susto extremo já é suficiente para deixar sequela definitiva. Né? Eu até postei uma vez no Face um caso meu muito interessante de um paciente que depois acabou falecendo, mas ele tinha tido uma isquemia transitória, uma obstrução arterial bem leve, mas com recuperação total. E ele era hipertenso, ele tinha uma dislipidemia, né, que é um distúrbio de colesterol, e ele fumava. Ele era sedentário. Aí a gente fez um acordo lá dele mudar de vida, e realmente a gente conseguiu controlar a dislipidemia, ele perdeu peso, ele controlou muito bem a hipertensão arterial, ele deixou de ser sedentário, mas ele continuou fumando. E aí se passaram talvez uns 2 ou 3 anos, não me lembro exatamente, aí ele fez outra isquemia, só que aí foi catastrófica, ele fez uma obstrução no tronco da artéria cerebral média. Então ele destruiu quase que o hemisfério inteiro, o hemisfério cerebral esquerdo, tem até a foto da tomografia nas minhas postagens, e aí ele ficou com uma sequela violenta, ele não falou mais, ele não andou mais. Era um paciente que tinha 55 anos, no máximo. Não sei nem se ele tinha 55 anos. E depois ele faleceu. Depois de talvez um ano, ele teve uma pneumonia e faleceu. Então, esse caso ele é muito emblemático, porque a gente conseguiu controlar todos os fatores de risco. O único que sobrou foi o cigarro, foi o tabagismo. E foi suficiente para ele fazer uma obstrução catastrófica arterial. Muito bem. São as histórias, né? Sim. Que a gente ouve. A Tia Nalva está elogiando, né? Dizendo quantas informações importantes, né? Hoje você está dando em relação aos danos maléficos causados por dependência, né? Do cigarro, narguilé e outras drogas. Então é parar antes ou depois de adoecer. Melhor Perfeito, parar antes, né? É isso aí. Esse é o sentido da coisa. E a minha irmã também está dizendo que live importante, espero que toque no coração das pessoas que precisam parar de fumar. É isso aí, Viviane, é isso aí, né? Esse é o objetivo. Exato, que toque os corações, né? É isso aí. Que o conhecimento leve, e que, né? Aqui a maior parte das pessoas que assistiram não fumam. Mas conhecem pessoas que fumam, pessoas das quais a gente gosta e fuma. Exato. Então a gente tem que tentar ajudar essas pessoas que a gente ama, né? Porque senão a gente deixa para lá, nem liga. Mas é importante a gente tentar ajudar de alguma forma, dar um apoio, passar informações, né? Para que as pessoas que a gente gosta parem de fumar. Exatamente. O Aguinaldo Guerra Aguinaldo, tá abraço. Aqui com a gente, legal. Né? A Helena Grisio também lá de Inajá. A Helena tá perguntando se você atende pelo Santa Rita. A Helena não atende. Acho que o Santa Rita é lá de Maringá, né? É o plano de Maringá. Ó, que legal. Da Ione aqui, ó. Isso. Coronavírus e tabagismo. Por que essa relação não dá certo? Exatamente. Que pergunta, né? E eu vi vários pacientes sucumbirem pelo Covid e que fumavam. É mais ou menos assim, ó. O Covid, o que eu tenho visto é o seguinte, eu tenho muitos pacientes com Covid, alguns morreram, infelizmente, pacientes muito queridos. Eu perdi uma paciente que eu adorava,
perdi essa semana a Lourdes, uma pessoa maravilhosa. Vocês não imaginam que mulher extraordinária. E ela pegou o Covid, ela deve ter talvez uns 60 anos, aí eu acho que nem isso ela tinha, e faleceu. Ela foi internada no outro hospital, eu não acompanhei, ela foi internada de emergência. Mas enfim, a gente está perdendo muitos pacientes. O que eu vejo é assim, aqueles pacientes que se cuidam, aqueles pacientes que têm uma baixa de inflamação crônica subclínica, então são aquelas pessoas que fazem atividade física, aquelas pessoas que comem direito, que administram bem o estresse, que têm boa qualidade de sono, pessoas que não estão com sobrepeso, essas pessoas pegam o Covid e normalmente elas têm uma evolução satisfatória, uma evolução boa. Nós não temos nenhum estudo mostrando isso. Essa é a impressão que eu tenho depois de mais de um ano aí de doença, observando, é o que eu tenho visto. Então, o que acontece? As pessoas que têm alguma inflamação crônica subclínica, mesmo sendo jovens, elas têm geralmente uma evolução menos favorável. Então, são as pessoas, por exemplo, o diabético. Né? A glicemia aumentada aumenta a inflamação crônica subclínica. Né? As pessoas que estão acima do peso, então as pessoas que têm um diâmetro abdominal aumentado, elas têm uma inflamação importante no organismo, então elas têm uma evolução pior. Por que isso? Porque o vírus, ele chega num ambiente que tem uma inflamação, é um ambiente mais propício para que ele prolifere. Né? Ele prolifera com mais facilidade. Assim como a gente fala sobre a inflamação crônica subclínica favorecendo o crescimento de células cancerígenas, para o Covid funciona assim também. O indivíduo que tem inflamação crônica subclínica, a evolução geralmente é pior. Agora você imagina o tabagista. Né? O vírus vai chegar no pulmão, é o órgão que o vírus mais ataca, e ali já é um pulmão que tem deficiências, é um pulmão que já está inflamado, é um pulmão que já está machucado, que já tem cicatrizes. Então, para o fumante, o coronavírus é muito mais perigoso. A chance de recuperação fica diminuída. Então, a gente deve evitar, sim, os fatores de inflamação crônica subclínica. E não estou falando só do cigarro, dos outros também. Eu mostrei para vocês recentemente um estudo comprovando que os indivíduos que praticam atividade física têm menor chance de internamento, têm menor chance de chegar em UTI, têm menor mortalidade. Por que a atividade física faz isso? Porque diminui a inflamação crônica subclínica, porque melhora a imunidade, né? O indivíduo que é obeso, ele já vai correr mais risco, porque ele tem mais inflamação crônica subclínica. Se ele é muito estressado, tem uma chance de ter uma evolução pior. É lógico que o Covid-19 é algo mais complexo, não é tão simples assim, tá? Não tem como eu ficar explicando para vocês, mas tem muito a ver com polimorfismo de receptor. O que é isso? Bom, o vírus, o Covid, ele tem lá a proteína spike que vai grudar na célula do indivíduo. Então, a célula do indivíduo tem um receptor, né, para aquela proteína do vírus. Esse receptor que a gente tem, ele é diferente de uma pessoa para outra. Ele é geneticamente diferente. Então, em algumas pessoas, o vírus tem uma capacidade muito maior de agregar as células. Né? Chega, gruda na célula, já entra lá, já se replica. Em outras pessoas, por causa desse polimorfismo de receptor, o vírus chega e ele tem dificuldade de grudar na célula, então ele vai acabar tendo uma replicação menor. Isso é uma explicação muito técnica, mas é só para vocês entenderem que o ideal é a gente não pegar o vírus, porque a gente não sabe como vai evoluir. Ninguém sabe ao certo. A única coisa que eu observo com a minha experiência clínica é que aqueles que têm menos inflamação crônica subclínica geralmente têm uma evolução melhor. O fumante tem muita inflamação crônica subclínica, então a chance dele ter uma evolução muito pior é maior.
por falar nisso, a Patrícia Santos, ela tá dizendo que ela está com Covid, mas que está bem, felizmente, né? Legal, E Patrícia. que amanhã ela já sai do isolamento. Muito bom. Virtudes das lives, que a ajudaram muito. Que legal, que legal. Muito bom ouvir isso, né? Vida saudável protege a gente, né? E tem um outro depoimento do Osmar aqui que é muito bacana. Ó. Ele tá dizendo que ele teve um infarto agudo, foram 10 paradas cardíacas. O Osmar. Isso, um dos fatores que fez diferença para que ele suportasse foi o fato dele nunca ter fumado. É isso aí, Osmar. Ele disse É verdade. Que você acompanhou a distância, que isso foi em agosto, né, do ano passado. O Osmar é quase que um milagre. Ele teve várias paradas cardíacas, ele ficou muito mal. Só que sempre foi um cavalo, né? Jogando futebol já era um monstro, né? Um preparo físico muito bom, na época que era jovem, que jogava. E é um cara que não é voltado para os excessos. Agora imagina, Osmar, se você fosse fumante. Né? O fumante ele faz uma obstrução da artéria coronariana naturalmente, pelo cigarro. A parede fica endurecida. Então dá para a gente ter certeza que se você fosse fumante, você não estaria participando dessa live. Né? Você não teria resistido àquilo tudo. Você resistiu porque você é um super-homem, né? E não é só força orgânica, você tem força mental também. Né? Você é um cara fantástico. Mas se você fumasse, provavelmente você não teria resistido. Bem colocado. Pois é, ó, a Juliane disse que tirou o glúten, a lactose, o açúcar. Juliane é querida. A Juliane ela vai lá acompanhando a mãe dela, mas é uma mulher inteligente, sabe das coisas e certamente se cuida direitinho. Ela disse que descobriu o hipotireoidismo de Hashimoto, né? E que fora que é asmática, então nem sonho ela pode pegar. Tem que reduzir a inflamação crônica subclínica. É isso aí, gente. E é isso, meu amor. Gente, passamos aqui uns 17 minutinhos, mas foi muito bom, né? Foi legal, eu espero que vocês tenham aproveitado direitinho. A gente agora não faz na próxima segunda, vai fazer na outra, eu vou pensar num tema legal. Estava pensando em fazer sobre as complicações neurológicas do diabetes. Eu vou tendo as ideias de acordo com o que vai aparecendo na clínica para mim, né? E eu vejo isso com muita frequência. As pessoas que têm diabetes e acabam tendo complicações neurológicas, como neuropatia periférica, lesão cerebral. Então a gente poderia falar um pouquinho das complicações e aí a gente já acaba falando um pouco do diabetes. Eu acho que pode ser interessante. Né? Eu tô trabalhando num livro que vai ser um ótimo livro, e os capítulos são de proteção cerebral. Vai ser um livro muito interessante, que no futuro talvez a gente discuta capítulo a capítulo. Eu não sei quando vou terminar esse livro, eu já estou trabalhando nele há mais de um ano, talvez eu leve mais um para terminar, não sei, mas é muito, muito bom o livro. Modéstia à parte, vai ser um livro muito bom, tem várias editoras já interessadas. Mas eu estava falando para o meu amor hoje que esse livro eu vou fazer um lançamento diferente. Normalmente a gente faz lançamento em umas livrarias chiques e fora, né, da cidade. Eu já fiz lançamento em São Paulo, lançamento na livraria Curitiba. Mas esse livro eu estou pensando em juntar vocês da live. Amigos da live. Porque né, é um grupo mais ou menos aí, meio fechado, né? Então, pensando em fazer um lançamento desse livro no futuro, convidando vocês. Até lá, tomara que a gente já possa se aglomerar um pouquinho, né? Vamos ver como as coisas vão estar. E aí a gente se junta esse pessoal da live, e aí a gente faz um coquetelzinho lá, um negócio assim. E aí, ao invés de ficar fazendo longe, né? Porque normalmente a gente lança nos grandes centros, a gente lança em São Paulo, em Curitiba, a gente já lançou em Gramado, mas aí a gente vai lançar por aqui mesmo, achar um lugar legal, convidar todos vocês e a gente faz o lançamento aqui. Tá? Essa é uma ideia que me passou pela cabeça hoje, eu falei com a Érica, ela gostou da ideia. E eu estou trabalhando firme nesse livro. Ele vai ser bom, ele vai ser um livro que
ele vai fazer muito sucesso comercialmente, mas o principal, ele vai ajudar muita gente mesmo. Uma linguagem bem tranquila, eu trago lá as referências bibliográficas, que são só estudos realmente muito bons, e aí eu acho que vocês vão se beneficiar disso, tá? Acho que é isso, né? Isso. Meu amor, dá o seu boa noite, então. Então, meu boa noite, quero agradecer a todas as pessoas, né, que participaram com a gente mais uma vez dessa live. Mandar uma boa noite especial para as pessoas que a gente não conseguiu visualizar, que estavam aqui participando, mas que estão presentes também. Para quem assiste a live depois, porque tem bastante gente que assiste, né, pelo YouTube ou resgata a live lá nos nossos canais, no Face. E mandar um beijo especial para Ana Bispo, que nasceu a Yasmin essa semana. Olha, né? legal, parabéns, Ana. Nossa, menininha Parabéns. Linda, Yasmin é linda, linda. Exato, linda. E parabéns pra você, né, meu amor, que fez aniversário sexta-feira. Fiz aniversário. Gente, muito obrigado por Quanto carinho, tanto né, você carinho. recebeu. Eu fiquei emocionado, viu? Muitas mensagens no Face, no Instagram, no meu WhatsApp, no Messenger. Muito obrigado mesmo. É algo muito estimulante a gente saber o carinho que vocês têm pela gente, tá? Muito então, legal. Parabéns pra você, né? Obrigado. E é isso, pessoal. Isso aí, gente. Até a próxima. Abração para todo mundo, para os meus amigos que vão assistir depois, o Nilton. Nilton é o meu amigo careca. Nilton, volante clássico lá de Apucarana, fantástico. Abraço para o Odeni, lá de São Paulo, que sempre assiste as lives, um amigo querido. Milton, dá o seu boa noite. Boa noite. Maravilha. É isso aí, gente. Muito obrigado por tudo e até daqui a 2 semanas. Abraço.